tudo bem? Estamos de volta. Dessa vez vamos continuar os nossos estudos, as nossas meditações no Salmo 119. Nós vamos transcorrer versículo por versículo. Nós vamos hoje continuar do versículo 2 até o versículo 8. Serão os nossos comentários. E só para dar uma introdução um pouco mais apurada, o Salmo 119, ele faz parte de um salmo chamado acróstico. O que é isso? O que significa isso? São salmos que usam o emprego das letras hebraicas, do alfabeto hebraico. O Salmo 119 é considerado o mais completo, porque ele possui as 23 letras do alfabeto hebraico. Se você prestar atenção nas Bíblias que tem divisões, ele vem Aleph, Bet, Gimel. Então, ele segue essa sequência com 23 divisões. É um salmo que abençoa a nossa vida, porque é um salmo, como já disse no primeiro vídeo, é um salmo que relata sobre a lei do Senhor. E o que é isso? Nós já falamos que a palavra de Deus, hoje, a palavra de Deus é a lei do Senhor. Antigamente, na época do Salmo, a lei do Senhor era a Torá de Moisés. E depois, nos tempos de Jesus Cristo, a lei continuou sendo a Torá, mas as Escrituras eram a Torá e os profetas e os livros históricos, ou seja, o Velho Testamento. Mas hoje nós temos a lei do Senhor como toda a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é conhecida como palavra viva, escrituras sagradas, palavra de vida, palavra, e tem muitos outros nomes, tá, que nós podemos trazer para a palavra de Deus. Mas a lei também era conhecida como da seguinte forma. Ela também tinha alguns nomes aqui que eu anotei, tá, que era conhecido como ordenanças ou juízos, tá, que são pronunciamentos legais. Mandamentos, que são ordens com autoridades usadas em princípios religiosos. Preceitos relacionam-se com obrigações morais do homem. Essas obrigações são prescritas por Deus. Ela também é conhecida, a lei é também conhecida como testemunhos, porque indicam as declarações do próprio Deus a respeito de qualquer assunto, tá? E também conhecida como caminho. Ela é usada nesses termos, tá? A lei também era conhecida como caminho. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a lei. Eu sou o caminho, eu sou uma ligação com o Pai, mas ao mesmo tempo ele estava falando que ele era a lei. Só para você ter um exemplo de como é usada a palavra lei, as suas variações dentro do universo dos judeus da época de Jesus, e trouxemos para a nossa época. Vamos à leitura bíblica. O Salmo 119, a partir do versículo 2. Bem-aventurado os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Deus queira que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Então nós estamos lendo agora um trecho do Salmo 119, que diz respeito ao trecho Aleph. Então nós lemos do versículo 2 ao versículo 8, porque o versículo 1 comentamos no vídeo anterior. O que nós entendemos no versículo 2? Bem-aventurados os que guardam seus estatutos e buscam de todo o coração. Esse versículo nos liga ao versículo 1, que fala da felicidade. A felicidade está condicionada, a nossa verdadeira felicidade está condicionada a guardar os estatutos de Deus, a trilhar caminhos retos, como está no versículo 1. E esses estatutos, eles nos trazem coisas boas consequências sobre nossas vidas. Por isso nós somos felizes. A felicidade não é marcada por um momento. A felicidade é marcada por princípios, por coisas que Deus colocou em nossos corações. E como que Ele pode colocar essas coisas em nossos corações? Quando lemos
e estudamos as Escrituras. Porque a Bíblia mesmo nos fala aqui no versículo 2, a sua lei fala que bem-aventurados que guardam os seus estatutos. Quais são os estatutos de Deus? Os estatutos de Deus estão na palavra de Deus. Eles estão contidos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdadeira lei de Deus. Ela é o estatuto de Deus para nós. Nela nós temos lições diárias para todas as coisas, para todas as situações primordiais da nossa vida. Sejam elas pessoais, íntimas, psicológicas, situações racionais, situações do dia a dia, como comportamentos morais, comportamentos éticos, sociais. A palavra de Deus, ela é a resposta para o homem. Ela é a resposta para os nossos dias. Então, a felicidade vem de guardar os seus estatutos. Quão feliz não seria a nossa sociedade no Brasil se guardássemos esses estatutos? Se guardássemos a palavra de Deus? Nós amaríamos o próximo, então não haveria ódio, não haveria contenda, não haveria tráfico de drogas, não haveria crimes, não haveria roubos, não haveria morte. Porque se guardarmos os seus estatutos, nós íamos ser felizes. Não concorda comigo? Se não houvesse mais morte, mais violência, mas isso depende não somente de nós, não depende de nós, isso depende da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que encontrar corações que possam ser plantadas e possa crescer e dar muito fruto. Aí é uma obra do próprio Deus. Aí já não cabe mais a nós. A nós nos cabe levar essa palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra de transformar o homem é uma exclusividade de Deus. O homem não pode ter participação nisso. E nem consegue, porque nós estamos inclinados a pecar. Mas quando Deus coloca suas mãos sobre o ser humano, Ele transforma, Ele dá um coração novo, um coração de carne no lugar de pedra. Ele coloca a fé no nosso coração. Ele gera em nós o arrependimento. Ele transforma a nossa natureza. E com isso, Ele nos aproxima dEle. E com isso nós podemos ter a capacidade de guardar os seus mandamentos. Então que você possa ver que no seu dia a dia, no nosso dia a dia, a palavra de Deus é primordial para que sejamos felizes. Quando nós guardarmos essa palavra e guardarmos no nosso coração, fazer como o salmista lá nos salmos mais atrás vai falar assim: escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nesse salmo você vai aprender isso. O que é escrever a palavra no seu coração? Não é simplesmente Deus inculcar na sua cabeça, não é isso. É você se debruçar diante da palavra, estudar, buscar ao Senhor, orar e pedir a Ele a iluminação, para que te dê a compreensão do dia a dia, dessa palavra no seu dia a dia. E Ele vai colocar esse entendimento. E com esse entendimento, a sua fé vai ser aumentada, a sua fé vai ser desenvolvida. E com a sua fé desenvolvida, você vai ser uma pessoa de oração com qualidade. Porque a palavra de Deus é alimento para nossas orações. Nós só podemos orar com eficácia, eficiência, com qualidade, com simplicidade, com humildade e com a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus se orarmos segundo a sua palavra. Então a palavra de Deus é a raiz para tudo, é a raiz para a nossa felicidade, é a raiz para uma oração eficaz, é a raiz para uma vida com qualidade eficaz, é uma raiz para uma vida de abundância, de abençoar outras vidas. E é interessante que ele não fica só nisso, na busca dos guarda dos estatutos. Ele fala assim: e o buscam de todo o coração. Então você completa esse versículo 2 dizendo o seguinte: que a felicidade está condicionada a guardar os estatutos de Deus, a palavra de Deus, a praticá-la diariamente e a buscá-lo de todo o coração. Olha só, guardamos os estatutos, ficamos felizes e com isso buscamos Ele de todo o coração. E buscar a palavra de Deus, os estatutos e buscar a Deus em oração são o segredo de uma vida cristã vitoriosa. É o segredo de uma vida cristã piedosa diante de Deus e diante dos homens. É o segredo de uma vida de evangelística, uma vida a qual sua vida se torna uma carta viva, uma carta aberta para as pessoas lerem o evangelho em você, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, no seu dia a dia. A sua vida passa a ser um referencial de Deus.
porque você vai ser visto como um cara feliz, como uma pessoa realizada, porque você guarda os estatutos dele e você o busca de todo o seu coração. Que você possa ser abençoado e abençoar vidas. Você saiba disso, que quando você busca a palavra de Deus e aguarda de todo o seu coração, e você está buscando automaticamente ao Senhor, e aí você entra numa vida de oração, e essa vida vai te trazer frutos de paz, frutos de alegria, frutos de abundância. E ainda que venha a perseguição, você vai ser um vitorioso, porque a vitória nossa não está condicionada a esse mundo. A nossa vitória está condicionada à eternidade com Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Bem-aventurados que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Nós lemos do versículo 2 ao versículo 8, mas meditamos hoje no versículo 2 e na próxima prosseguiremos e meditaremos no versículo 3. Que Jesus abençoe e guarde a sua vida para a honra e glória do nome dele. Amém.